Irmãos, mais uma vez estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo a respeito do ser, a respeito da pessoa de Deus, a respeito do Deus que conhecemos e que adoramos. Que o Senhor possa nos abençoar para que possamos nos aprofundar nesse conhecimento. Hoje nós meditaremos especificamente sobre a fidelidade do nosso Deus. E o texto da sua palavra que leremos está lá no Salmo 119, o versículo 89 e o versículo 90. E diz assim a palavra do nosso Deus: Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. A tua fidelidade estende-se de geração em geração. Fundaste a terra e ela permanece. Irmãos, é muito confortante nós sabermos que o nosso Deus é um Deus fiel. No mundo de pecado em que vivemos, uma das causas que mais tem decepcionado as pessoas é a falta de fidelidade por parte dos homens. Nós nos decepcionamos com amigos que são infiéis, pessoas se decepcionam com os seus cônjuges, o seu marido ou a sua esposa que são infiéis, pessoas se decepcionam com pais, com filhos, por conta da infidelidade nos relacionamentos. Muitas vezes nós nos somos traumatizados, muitas vezes nós passamos por situações de aflição e até mesmo depressão por conta de decepções com pessoas. E nós olhamos para o Deus, aquele que governa todo o universo, e nós sabemos que Ele é fiel. E isso traz conforto para a nossa vida, isso traz conforto para a nossa alma. Porque imagina, irmãos, o nosso relacionamento que nós temos com Deus, de Criador e criatura que somos nós, está completamente baseado no fato de que Deus, Ele é fiel. Imagina você... como é que nós poderíamos confiar que amanhã o sol nasceria ou que nós acordaremos amanhã se Deus não fosse fiel? Mas Deus, ele prometeu em sua palavra que enquanto o mundo existir, o sol vai nascer. Enquanto o mundo for sustentado por Deus, existem leis e existem regras que guiam esse mundo, que guiam a nossa vida nesse mundo, e nós sabemos que elas não mudarão, porque o nosso Deus, ele é fiel, porque o nosso Deus, ele cumpre a sua palavra. Nós acabamos de ler aqui que Deus, ele criou os céus e até hoje eles existem, que Deus fundou a terra e até hoje ela está aqui, existindo e persistindo, porque Deus, ele é fiel, porque Deus, ele não volta atrás na sua palavra. Vejam, irmãos, todo esse mundo que Deus criou, Deus tem sustentado. Deus, ele tem feito com que a gente possa conseguir continuar obtendo respiração e tudo mais. Todas as coisas que nós temos é porque Deus, ele estabeleceu desde sempre, desde toda a eternidade, o seu propósito de manter as coisas que ele criou. Vejam, irmãos, a nossa relação com o nosso Criador é fundamentada no fato de que Deus é fiel. A gente também pode olhar e parar para pensar no nosso relacionamento como filhos de Deus, como cristãos, como salvos, e mais ainda, ele também está fundamentado no fato de Deus ser um Deus fiel. Imagina, irmãos, hoje em dia nós falamos muito a respeito do amor e de que as pessoas precisam se amar, mas isso é algo muito superficial se não houver fidelidade. A fidelidade é quem dá a glória e quem dá a beleza do amor. Porque se nós somos inconstantes no nosso amor, se nós amamos agora e depois não amamos mais, que valor há nesse amor que é temporário? Esse amor que passa, esse amor que promete tantas coisas, mas depois ele não é capaz de cumprir nenhuma delas. Nós muitas vezes somos incapazes de cumprir as coisas que nós prometemos. Muitas vezes nós não cumprimos não por falta de capacidade, mas por conta do nosso pecado. Mas independente de qual seja o motivo, a verdade é que, de fato, homem nenhum ele consegue cumprir absolutamente tudo aquilo que ele se compromete a fazer. Muitas vezes nós falamos que faremos alguma coisa e depois temos que voltar atrás por conta de alguma coisa que mudou, de alguma circunstância que foi diferente daquilo que nós esperávamos. Mas o nosso Deus, pelo fato dele ser o Deus que governa todo o universo, ele pode sempre manter a sua palavra. E pelo fato dele ser fiel, ele sempre manterá a sua palavra. Então, irmãos, o mesmo Deus que um dia ele nos elegeu para a salvação, ainda hoje ele continua mantendo esse propósito de eleição firme. O mesmo Deus que determinou que o seu Filho Jesus viesse aqui nesse mundo morrer numa cruz, ele enviou efetivamente o seu Filho. E o mesmo Jesus Cristo que prometeu que morreria para nos salvar, ele veio e foi fiel até a morte e morte de cruz.
Irmãos, com certeza, se olharmos para nós mesmos, nós veremos que Deus não tem motivo nenhum de manter a sua palavra. Na verdade, a palavra de Deus fala que mesmo quando nós somos infiéis, Deus ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Vejam, irmãos, a fidelidade de Deus, ela não está baseada, ela não está fundamentada em nós. Não é por aquilo que somos ou por aquilo que fazemos que Deus será fiel ou infiel para conosco. Deus ele é sempre fiel à sua palavra, porque ele é fiel a si mesmo. Porque Deus ele não pode negar a si mesmo. A fidelidade de Deus mantém Deus sempre no fim e propósito que ele estabeleceu desde toda a eternidade. É por isso que também Deus, o Espírito Santo, habita dentro de nós, se realmente somos cristãos, e ele nunca nos abandonará. É exatamente isso que Jesus ele fala em Hebreus, no capítulo 13, ele diz: jamais te deixarei e nunca, jamais te abandonarei. E nós podemos confiar nessas palavras porque não vem de homens mutáveis, porque não vem de homens que têm posicionamentos diferentes, dependendo de circunstâncias, de ocasiões ou de sua vontade que muda constantemente. Mas pelo fato de Deus ser fiel, isso significa que ele sempre vai manter a sua palavra. A gente pode ter esperança, irmãos, em um Deus, porque ele é fiel. Nós confiamos em nós mesmos e muitas vezes nós quebramos a cara. Nós confiamos nas outras pessoas e tantas vezes também elas nos decepcionam. Mas nós nos decepcionamos porque nós queremos, porque nós somos pecadores, porque se nós confiássemos única e verdadeiramente naquele que é fiel, nós nunca nos decepcionaríamos. A palavra do nosso Deus, no livro de Apocalipse, fala que Jesus Cristo, ele é a testemunha fiel e verdadeira. Nós vemos, irmãos, que quando Jesus ele veio ao mundo, ele teve diversos motivos e ocasiões propícias para que ele desistisse dos seus planos de nos salvar. A gente vê que ele foi tentado por Satanás e ali foi seria uma ocasião perfeita para ele mudar os seus planos, para ele não passar pelo sofrimento. Jesus Cristo ele foi tentado quando ele estava no jardim do Getsêmani, tentado a não beber do cálice da ira de Deus, tentado a voltar para a sua glória sem passar pelo sofrimento. Mas porque Jesus Cristo é fiel, eu e você, a gente pode ter esperança. Porque Jesus Cristo foi fiel até a morte e morte de cruz, a gente sabe que ele continuará sendo fiel durante toda a eternidade. Porque Deus foi fiel a nossos pais, Abraão, Isaac e Jacó, a Moisés e a tantos outros no passado. Porque o nosso Deus sempre foi fiel com a sua igreja no decorrer da história. Porque o nosso Deus sempre foi fiel para conosco mesmo no nosso passado. Nós sabemos que nós podemos continuar confiando nesse Deus que sempre é fiel. E, irmãos, como já falei para vocês, Deus ele não é fiel por nossa causa, então a gente sempre pode continuar confiando na fidelidade de Deus. Isso é algo fantástico, irmãos, porque quando Deus ele promete salvação em sua palavra, ele sempre cumpre. Mas isso também é algo terrível para os ímpios, porque Deus ele também prometeu juízo. E da mesma forma que a sua palavra de salvação sempre se cumpre perfeitamente, a sua palavra de juízo também sempre se cumpre de forma perfeita. Deus ele prometeu que em 120 anos ele mandaria o dilúvio a Noé, e assim ele cumpriu. Deus ele prometeu que destruiria Sodoma e Gomorra por conta do pecado que estava sendo praticado ali, e ele assim também fez. Deus ele prometeu que levaria o seu próprio povo para o exílio, para uma terra distante por conta do pecado deles, e assim Deus também fez. Mas, irmãos, Deus ele prometeu que salvaria a Noé, e ele salvou no dilúvio. Deus ele prometeu que salvaria o justo que houvesse na cidade de Sodoma e Gomorra, e assim ele salvou Ló. Deus ele prometeu que ele traria o seu povo de volta do exílio babilônico, e assim também ele trouxe. E Deus prometeu que a salvação ia ser plena em nossa vida quando Jesus Cristo voltasse, e assim Jesus Cristo voltará e seremos levados para habitar com Deus eternamente. Que coisa maravilhosa, irmãos, a gente poder saber que a gente pode confiar em absolutamente tudo o que Deus fala. Veja que palavras maravilhosas, não só no Salmo 119, mas em toda a palavra de Deus. A gente saber que é uma palavra viva e verdadeira, assim como Jesus é a testemunha fiel, viva
e verdadeira. A gente pode confiar nas palavras de Deus. Muitas vezes nós nos encantamos por palavras bonitas, por poesia que os homens nos falam, quando todas elas podem ser absolutamente mentira. Como diz o apóstolo Paulo, que seja considerado todo homem mentiroso, mas Deus verdadeiro em todas as suas palavras. Por isso, irmãos, que podemos ler a palavra do nosso Deus e confiar em absolutamente cada letra, cada sílaba, cada palavra que nós lemos, porque nosso Deus é um Deus fiel. Que Ele nos abençoe.